Hora de conversar com o Carlos Andreasa, saiu o voto que faltava. Luiz Fux foi o único a votar contra as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, medidas que foram endurecidas, que agora podem até gerar uma prisão preventiva para o ex-presidente. Andreasa, bom dia para você, parabéns pela elegância, belíssimo blazer. Obrigado, Megali. São seus olhos, meu amigo. Não, é o seu blazer. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, meus amores. O voto do ministro Luiz Fux, divergente, já estava formada a maioria, merece especial atenção, a meu ver, porque talvez haja nele algum aprendizado, né? A gente não pode esquecer, vocês falaram sobre isso mais cedo, inesquecível na nossa história, na história do Supremo, o voto dele no passado, a manifestação dele, liminar, impedindo que Lula fosse entrevistado dentro da prisão naquele caso. Censura prévia naquela ocasião. Me parece que desde então terá evoluído Luiz Fux. Eu não posso acreditar que sejam votos oportunistas de ocasião em função de qual seja o objeto. Eu quero crer que terá evoluído. Eu estou dizendo isso porque, especificamente no que se refere à proibição do uso das redes sociais de Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes, o que está abarcado no voto divergente de Luiz Fux. Aliás, Luiz Fux diverge completamente do voto de Alexandre de Moraes, mas me interessa especificamente aqui a questão da proibição para o uso de rede social e a forma como depois Alexandre de Moraes vai encaixando puxadinho criativo sobre puxadinho criativo. Não existe previsão. Nós estamos falando de processo penal, pessoal. Processo penal, tratando de garantia individual, ele exige que a gente que aquele operador do direito, que o juiz obedeça estritamente o que diz a lei. Senão, vira cabeça de juiz, vira subjetividade na observação e na flexibilização da lei. Não há previsão legal para proibição de uso de rede social. Isso é uma criação de Alexandre de Moraes. E aí abre a porteira do inferno. Porque se você permite a proibição do uso de rede social, e se isso não tem previsão legal, não havendo base, você vai reformando, vai aumentando, vai acrescendo as limitações, ao ponto da decisão com a qual ele pretendeu explicar o que estava decidindo, abro aspas aqui para Alexandre de Moraes. A proibição ao uso de redes sociais abarca, abro aspas agora, exatamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Esse de terceiros, esse acréscimo, essa figura, significa, a rigor, e Jair Bolsonaro é o objeto, mas eu estou falando do exercício da liberdade para todos nós, que os precedentes ficam, a inclusão de terceiros nessa manifestação significa, a rigor, que Jair Bolsonaro não se pode manifestar mais publicamente. Porque nós temos, e coloque Lula no lugar de Jair Bolsonaro, nós temos um ex-presidente da República que é idolatrado, que é mito para milhões de brasileiros, e que não sai de casa, ele não vai à rua, ele não vai a lugar nenhum, sem ser filmado. Sem ser filmado, e hoje em dia é assim o mundo em que a gente vive. A arena para o debate público hoje é a rede social. O cara é filmado em qualquer lugar a que vá. E qualquer fala dele será filmada. E, por óbvio, as pessoas filmam os terceiros. Com ou sem dolo, com ou sem intenção. Filmam e publicam nas redes sociais. Isso, segundo a decisão de Alexandre de Moraes aqui, porque a decisão não é clara, ela não tem uma redação clara, e eu estou à vontade para dizer, a meu ver, de propósito, por essa leitura possível aqui, o sujeito não pode mais falar publicamente. É difícil entender essa decisão de Alexandre de Moraes e essa criação, essas criações, esses puxadinhos sobre o que não dispõe a lei. É difícil, pessoal, eu sei que tem um debate posto aí, mas é difícil não entender isso no âmbito da censura prévia. Por quê? Desbordando também para a atividade jornalística.
Porque imagine ontem o fato deflagrador. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vai ao parlamento para uma reunião. Ele sai. Faz uma declaração pública, certo? É óbvio, é nosso papel cobrir aquilo. Ele é um homem público. Ele é o ex-presidente da República. É o papel da imprensa cobrir aquilo. E divulgar aquele troço. Nós somos os terceiros. Essa veiculação, é difícil negar isso, essa veiculação por terceiros, consistindo, portanto, numa prática que poderia levar, e eu acho que levará Bolsonaro à cadeia preventivamente, ou hoje ou amanhã. E aí, como é que a gente fica? Essa questão é perturbadora, porque em processo penal, se você se afasta muito, se você se afasta um pouquinho, imagina muito do que diz o texto, você abre espaços para a cabeça de juiz e para um ordenamento próprio. Eu faço de novo a pergunta, onde está? Ah, não, Andreasa, mas tem jurisprudência do Supremo sobre isso. Jurisprudência autoritária. Uma experiência ruim. Não está claro aqui, gente, sinceramente, se Bolsonaro pode dar entrevista. Que tipo de entrevista é essa que não pode ter trechos, transcrições nas redes sociais? Que tipo de entrevista é essa que tem a sua circulação limitada? No final das contas, e eu tenho certeza sobre o Jair Bolsonaro, e vocês conhecem a minha opinião sobre o Jair Bolsonaro, e eu considero o Jair Bolsonaro líder de um movimento golpista. Mas esse conjunto de decisões aqui de Alexandre de Moraes, essa medida cautelar, proibição de rede social e essa ampliação que ele vai fazendo, isso aqui significa na interdição da circulação da imagem e da opinião de uma pessoa. E no caso, um líder, infelizmente, podemos dizer, de milhões de pessoas, que é Jair Bolsonaro. Então, está posta, sim, a discussão sobre censura prévia. Se o sujeito não pode usar a sua rede social para, portanto, dizer coisas no futuro, é uma decisão prévia, portanto, posta. Então, eu tenho muita preocupação. Eu fico muito incomodado com isso aqui. Eu acho que eu digo, o ministro Alexandre de Moraes, e a forma como a gente vai admitindo esses troços, a gente vai flexibilizando a lei, tipos penais, medidas cautelares, a gente vai flexibilizando como se fossem massinhas de modelar. E não é assim. Porque, eu repito, o precedente fica. Alexandre de Moraes vai passar, eu vou passar, Bolsonaro vai passar, Lula vai passar, mas o precedente fica. E é sempre em defesa da democracia. Aí amanhã vem um outro juiz e aplica esse entendimento aqui a alguém que você gosta. Você que está me ouvindo e que está aplaudindo essa medida contra Jair Bolsonaro, vai ser aplicado contra alguém que você gosta e aí vai ser um problema. E aí você vai reclamar, vai gritar contra a censura prévia. Acho que está faltando nós irmos aos conceitos, ao que diz a lei, submeter o movimento individual, o ímpeto individual, a vontade individual, um homem poderoso, um togado, um ministro de corte constitucional, submeter o seu movimento individual, o seu poder individual aos limites do poder em que atua. É isso que está faltando, que se fosse assim, a medida cautelar se bastaria naquela, relativamente à coação no curso do processo, em que Jair Bolsonaro tem tornozeleira eletrônica e que é proporcional ao que a gente sabe. Mas como entender, eu repito aqui, como entender a proibição do uso de rede social? E aí, como não tem base legal, os esclarecimentos que para Alexandre de Moraes são muito óbvios, mas para a lei não está na lei. Então eu aqui quero registrar a minha profunda preocupação com o precedente que se abre e em como nós não aprendemos com a história do Brasil. A Lava Jato está aí para nos ensinar. Eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito com ela. Aprendi muito com o episódio da proibição, gravíssima, por Luiz Fux, da entrevista de Lula. E a gente vai reproduzindo e apoiando as coisas sem ter memória do que se passou. Eu acho muito ruim, pessoal. Andreasa, meu papel aqui é o de provocador. Tá? Fiz uma provocação mais cedo a Mônica Bergamo, faço uma agora de sinal trocado. Essas medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro não no âmbito do julgamento envolvendo a tentativa de golpe de Estado, mas em uma nova investigação a respeito de interferências no julgamento e tentativa de intimidação de juízes. Nesse bojo de tentativa de intimidação de juízes entram Eduardo Bolsonaro cavando punições. Veja, é tudo uma investigação, tá? Ainda não tem nem inquérito pronto, não tem denúncia, não tem nada. Entram Eduardo Bolsonaro cavando punições para o Brasil nos Estados Unidos e entra Jair Bolsonaro atacando o juiz do caso e o Poder Judiciário, ditadura de toga, etc., aqui no Brasil. Ou seja, é um crime que se comete
via palavra. Nenhum direito é absoluto, nem o direito à liberdade de expressão. É um crime que tem sido cometido via palavra. Bolsonaro não foi preso de dar entrevista, não foi proibido de dar entrevistas. Deu várias, inclusive aqui a Band. Né? Ele se meteu em problemas quando ele voltou a falar em ditadura de judiciário e tentou mais uma vez jogar a opinião pública contra o juiz da causa. A minha pergunta, a minha provocação é: ele não estaria, portanto, insistindo no cometimento de crimes durante o cumprimento dessas medidas cautelares, o que seria uma justificativa para uma prisão preventiva? Então, Megali, eu não acho que existe uma ditadura de toga no Brasil, certo? Mas eu acho que o sujeito pode dizer. Eu acho que ele pode ter opinião. E muita gente tem. E aí fica do entendimento de um juiz. Eu considero o Alexandre de Moraes um autoritário. Será que eu posso, em determinado momento, alargando esse entendimento do uso da palavra, será que eu posso ser vítima de alguma sanção por Alexandre de Moraes? Ou pelo judiciário brasileiro? Uma coisa é a coação no curso do processo, que eu falei aqui, eu identifico, eu acho proporcional o uso de tornozeleira eletrônica. Eu acho que Bolsonaro e os seus operam para atrapalhar o processo, a ação, o julgamento. Eu acho que sim. E aí eu entendo a proporcionalidade das restrições de circulação e de contato. Mas a expressão da palavra, o uso da palavra... E você falou em entrevista, Megali, eu não sei se Bolsonaro pode dar entrevista. Para mim não está claro. Para mim não há esclarecimento da parte de Alexandre de Moraes sobre se Bolsonaro hoje pode dar uma entrevista. Razão porque ele tem cancelado, desde então, entrevistas. Porque se o sujeito se manifesta... Eu quero deixar bastante claro aqui uma coisa. Eu não estou defendendo Jair Bolsonaro. Eu estou defendendo um conceito. Eu tenho certezas sobre Jair Bolsonaro, assim como tenho certezas sobre Alexandre de Moraes. A questão é, se o sujeito não pode ter a sua palavra, porque é disso que se trata, a circulação, portanto, da sua imagem e da sua opinião, se há um controle sobre isso, se ele não pode ter a sua palavra publicada em rede social, mesmo por terceiros, será que ele pode dar entrevista? Ah, pode sim. Ele vai dar entrevista? Eu não sei. Eu não daria nesse lugar. Para mim, portanto, indiretamente, porque Alexandre de Moraes nunca vai proibir a entrevista. Duvido que ele faça no caso de Bolsonaro. Bom, tudo é possível. Mas indiretamente a proibição está dada. Tem muita coisa não dita aí, mas que gera temor, mesmo sobre a nossa atividade de imprensa. Então também tem um elemento intimidador aí. São coisas diferentes, o uso da palavra. É absolutamente desproporcional, minha opinião, que alguém, quem quer que seja, Bolsonaro, o capeta ou Jesus Cristo, que não possa ter acesso a uma rede social pelo risco do que vem a dizer. E aí tem a palavra atacar, o uso do verbo atacar, né? Atacar também é um conceito que está muito banalizado. Será que eu, a fazer essa crítica aqui, estou atacando o Supremo Tribunal Federal? Eu não estou. Mas muita gente vai achar que eu estou atacando também. Então, o uso da palavra e a restrição ao uso da palavra e acesso a uma rede social, que é a ágora contemporânea, a restrição a isso e, portanto, esses puxadinhos todos, repito que isso é o mais importante para mim, sem base legal. Quero que me mostre na lei onde está prevista essa cautelar, proibição do uso de rede social. É criação, é jurisprudência, na mão de um só juiz. Então, Megali, eu entendo todo esse debate. A gente tem de ponderar muito para dizer as coisas. Mas se eu começar aqui a ficar tomando cuidados, para além daqueles da responsabilidade que a gente tem diante de um microfone como esse, porque, caramba, se eu falar isso, eu posso ser vítima de alguma coisa, e tem muita gente que já se sente intimidada no Brasil, a gente está num lugar ruim. Então tem questões que precisam ser ditas aqui, e eu te agradeço pela provocação, porque é a provocação que a gente precisa fazer e faz o tempo todo. E o debate público está aí para isso, com respeito, com afeto, com o carinho que a gente tem um pelo outro aqui. Eu, por exemplo, tenho absoluta certeza de que você é um defensor incondicional da liberdade de expressão. Claro. Mas tem as ponderações. Então, a gente vai debater. Eu lamento dizer... Desculpa por me estender, eu lamento, porque isso é uma preocupação. A gente vai debater muito isso no Brasil nos próximos tempos. A coisa está muito acelerada. Ninguém pondera no Brasil, está todo mundo acelerando. Ninguém pensa. Quem está pensando no ferrado que vai pagar essa conta brasileiro, tanto do ponto de vista econômico como institucional no Brasil? Ninguém está pensando. Está todo mundo pensando em si. Então a gente vai, nessa aceleração aqui, o clima está muito pesado no Brasil, está muito ruim. Vamos tornar o clima um pouquinho mais leve com boa música. Temos o que na agulha hoje, Andreasa?
temos o grande Marquinho Satã, craque, monstro, um dos maiores cantores do Brasil, com um pavio curto. Um samba que eu adoro. Sobe o som, um beijo e até amanhã. Um beijo, até amanhã, irmão. Se hoje estou assim, a bem da verdade, foi por falsidade de quem não me amou, quem me fez, sim senhor, mercador.